Boa tarde. É, Hoje vamos dispor sobre duas modalidades de testamento previstas no Código de Processo Civil Brasileiro. Essas duas modalidades de testamentos, elas são importantíssimas de serem estudadas. Mas o que é testamento? Testamento, ele é um instrumento jurídico usado para o indivíduo dispor dos seus bens após a sua morte. E esse testamento ele pode se dar de três formas. É a forma particular e a forma pública que vamos tratar nesse vídeo. E o testamento, ele, apesar de ser um assunto muito conhecido, ele é um assunto muito importante de ser abordado, porque as pessoas na sociedade, indo além do direito sucessório, as pessoas não têm muita noção de como funciona essas modalidades de testamento. E nem como funciona o testamento em si. Por exemplo, é previsto no código que a pessoa só pode dispor de 50% dos seus bens. E de forma assim, testamentária, fazendo um testamento por esses bens. E muita gente não tinha noção disso, achava que ela poderia fazer um testamento 100%. Existem algumas regras no direito sucessório que precisam ser respeitadas. E existem algumas formalidades que também precisam ser respeitadas. Por exemplo, o testamento, ele é um ato unilateral. Ele é solene e pode ser revogado a qualquer momento. Mas é importante ressaltar que o testamento, como eu tinha dito anteriormente, ele só pode dispor de 50% dos bens. Os outros 50% eles têm que ser destinados ao herdeiro, assim como diz a lei no direito sucessório, salvo em algumas hipóteses que também são previstas no Código. Então vamos lá, vamos supor que eu, Abraão Prudêncio, faço um testamento deixando os meus bens antes da minha morte para a minha filha Nina. Opa, ela não pegou na câmera. E eu faço esse testamento, dispondo. E eu posso dispor até 50% dos meus bens, mesmo eu tendo mais filhos, para a Nina. Porque esse 50% do patrimônio é livre para eu dispor, em regra. E esse testamento, ele é feito de maneira unilateral. Eu posso revogar ele depois, se eu me arrepender e não querer mais. E esse testamento, ele obviamente ele é feito antes da minha morte, mas é aí que começa a se diferenciar. As formalidades na hora de fazer o testamento é o que diferencia um testamento do outro. No Brasil, existem três modalidades de testamento, que é o público, o cerrado e o particular. Nesse vídeo, vamos tratar dois, que é o público e o particular. O próprio nome desses testamentos já leva um pouco ao que ele quer dizer, a essa diferença na formalidade, mas vamos esmiuçar para ver a diferença entre eles. O testamento público, como o próprio nome já diz, ele é elaborado por um tabelião no próprio cartório. E na hora que o tabelião está elaborando o testamento, é necessário a exigência de duas testemunhas, mas é claro, o tabelião elabora o testamento, mas dentro da vontade manifestada da pessoa que tem a posse dos bens. Ou seja, se eu for deixar os meus bens para Nina e eu for em um cartório fazer um testamento público, o tabelião vai elaborar meu testamento dentro das minhas vontades, eu vou falar para ele o que eu quero, mas vai ter que ter duas testemunhas presentes. Apesar disso, o testamento público, ele é muito mais seguro. Algumas pessoas consideram até a modalidade mais segura porque ela obedece todas as formalidades legais. Bem, tudo bem, sabemos que o testamento público ele oferece mais segurança jurídica, mas
ele tem uma desvantagem também, é em relação ao custo. Por ser feito em cartório por tabelião, o custo costuma ser mais elevado do que o padrão. O conteúdo do testamento público, apesar do nome público, ele não é acessível a qualquer pessoa. Existem os sigilos no testamento e ele é de conhecimento público em si, como o nome diz. Ele é botado dentro de um livrinho, dentro do cartório, entre aspas, né? Por outro lado, temos o testamento particular. O testamento particular, ele se sobressai em relação à praticidade e custo. Ele é muito mais barato para fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer o meu testamento particular para Nina, eu faria no meu próprio computador de casa, eu contrataria alguém para escrever para mim. Seria muito mais barato, econômico e fácil. Então, a pessoa que dispõe do bem, ela pode redigir o próprio testamento ou contratar alguém para fazer isso para ela. Porém, contudo, todavia é necessário 3 testemunhas e dessa vez é necessário que elas saibam ler e escrever. Isso está previsto no código e é necessário também que obedeça assim às formalidades legais no testamento. O lado bom é que ele é mais fácil, ele é mais prático, mas ele é menos seguro do que o testamento feito por tabelião, no cartório, o testamento público. Porque ele não é um documento, é claro que é um documento que tem a mesma validade que o público, mas é um documento que por ser redigido em casa, não tem a total certeza de que ele vai se obedecer às formalidades legais. Então, essa é a principal diferença entre o público e o particular. O público ele se sobressai pela segurança jurídica presente nele e o particular ele se sobressai, obviamente, pela praticidade e pela economia também. Você acaba gastando muito menos na hora de fazer o testamento. Então é isso, essas são as modalidades de testamento. Tem a modalidade cerrado também, que é uma modalidade, resumidamente, que o testamento é totalmente sigiloso, ele é aberto no momento que a pessoa morre. É muito comum em novela, nessas séries, filmes. E essas modalidades de testamento é muito importante ter conhecimento delas, até mesmo por uma questão mesmo de saber bem como dispor seus bens após sua morte. E às vezes os bens, você não precisa ser um milionário, um bilionário, às vezes é uma casa de família, algo do tipo, e a população em si carece desse conhecimento, que é muito importante para o direito sucessório e para o conhecimento jurídico em si da pessoa que está procurando o bacharelado em direito. Então é isso. Eu agradeço o professor Rossi pela oportunidade de fazer esse trabalho. Eu tive que estudar mais a fundo o testamento, com medo de falar alguma coisa errada no vídeo, mais do que ir para a prova. Mas é sempre bom, eu amo a matéria de direito de família, principalmente com a ministração do senhor, professor. É sempre um prazer, viu? Bom Natal, boas férias e até mais. Ó a Nina lá. Pra onde você tá indo?